Muito boa noite para você que está acompanhando mais um podcast do Portal Muriaé. Que alegria ter você com a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Olha só, já estão abertas as inscrições para o Empreitec, que vai acontecer aqui em Muriaé entre os dias 6 a 10 de julho. Porém, as vagas são limitadas, as inscrições são limitadas e elas poderão ser feitas até o dia 26 de junho. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Está aqui com a gente o Francisco Herédia, ele que é analista técnico do Sebrae, e também o Henrique Lourenço, empresário e também já participou do Empreitec. Francisco, boa noite, muito obrigado por aceitar falar com a gente, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Paulo Vitor, boa noite, Henrique, obrigado pela abertura de espaço, é sempre um prazer estar com você. Henrique Lourenço, boa noite, bem-vindo, muito bom ter você aqui, meu amigo. Boa noite, Paulo, boa noite, Francisco, que alegria poder bater esse papo contigo. E antes da gente começar o nosso assunto, eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores. Está com a gente hoje a Clique Informática, eles que são especialistas em vendas de notebooks, computadores, telas, seminovos, enfim, você que precisa aí de um notebook, um computador, pode entrar em contato com eles, o telefone é 329-9142-2423. Vou repetir, 329-9142-2423, falar com o Jairinho. Tem também Acesse Internet e muito mais, a melhor provedora de internet de Muriaé e toda a região. Está chegando em Muriaé, ou melhor, já chegou em Muriaé fazendo barulho, uma internet excelente, você pode entrar em contato com eles. E também está com a gente a Uninter, a melhor faculdade à distância do Brasil. Francisco, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, maravilha. Trabalhando muito? Bastante. Não pode parar, não é? Esse é um ano de muitos desafios, Paulo Vitor, muitos mesmo. E por falar em desafio, Francisco, esse ano já estamos aí às portas do Empreitec. Explica para a gente de uma forma detalhada, para quem está acompanhando a nossa entrevista, possa entender o que é o Empreitec, Francisco. Beleza. Excelente sua pergunta, porque o Empreitec ele foi construído, né, por alguns estudiosos da ONU, algumas décadas atrás, muito em função de tentar entender os territórios ao redor do mundo. Então, em determinado momento, algumas décadas atrás, um canadense estudioso contratado pela ONU, ele começou a visitar os territórios ao redor do mundo para entender o porquê algumas características de empreendedorismo eram mais presentes em alguns lugares do que em outros. Esses estudos, naturalmente, levaram a entender comportamentos empreendedores, essas características propriamente, e a ONU veio a formatar o Empreitec, que hoje tem um formato muito distinto do que alguns anos atrás, inclusive de que quando eu fiz, num passado não muito distante, em 2018, mas numa remodelação que traz mais avanços, mais resultados, enfim. Então, o Empreitec ele é um seminário, é uma imersão, é de propriedade, se podemos assim dizer, da ONU. Aqui no Brasil, quem tem o direito de aplicar é somente o Sebrae, o que de certa forma é bom, porque o Sebrae é uma instituição que lida com recurso público, então acaba subsidiando os custos do Empreitec. Eu sempre faço essa brincadeira, se você for fazer na Argentina, em qualquer outro país que não tem uma instituição de um sistema S, como é o caso do Sebrae, muito provavelmente o empreendedor vai ter um investimento financeiro mais alto para poder fazer o Empreitec. Quem pode participar do Empreitec? Só lembrando que as inscrições já estão abertas e você que é empresário, eu te desafio a participar deste grande projeto. As inscrições poderão ser feitas até o dia 26 de junho lá no Sebrae. Como as pessoas podem fazer para participar, Francisco? Ela pode fazer no Sebrae de Muriaé, a pessoa pode se inscrever pelo site empretecsebraeminas.com.br. Nós temos aqui uma equipe de atendimento em Muriaé que dá todo o suporte para essas inscrições. Essas pessoas elas precisam passar por uma entrevista de seleção. O Empreitec, para quem não tem essa clareza ainda, ele é muito comportamental. Então, analisa-se comportamento para ver se é o momento. Não estamos ali distinguindo ninguém, se tem perfil, se não tem. É para analisar momento mesmo. Sempre dou o meu exemplo. 2017 eu quis fazer, seria em julho, em agosto eu seria pai. Então, fui reprovado.
E naquela ocasião eu fiquei consternado. Mas depois vim entender que, de fato, eu tinha um filho de 1 mês para apoiar em casa, né? Então, as pessoas precisam passar por uma entrevista de seleção. Estando aptas, elas assinam um contrato com o Sebrae e vão participar do seminário. Esse ano tem uma característica diferente, Paulo Vitor, porque a gente reduziu aí para o tempo de 5 dias. Antes era de segunda a sábado, hoje é de segunda a sexta, em horário full time, de 8 às 18. E na semana que antecede o seminário presencial, existem algumas atividades que são online. Atividades essas que vão buscar ali perfilar esses participantes, né, homogeneizar a turma, de modo que eles estejam num cenário muito parecido e que os resultados do seminário presencial sejam os mais expressivos. A gente não pode falar muita coisa sobre o Empreitec, mas vai acontecer lá no Gran Prêmio Plaza, Isso. de 6 a 10 de julho, de 8 da manhã às 18 horas. De fato eu não posso dar muitos spoilers, mas é de 8 às 18, com detalhe que, como você é instigado, provocado a estimular os seus comportamentos empreendedores, e você tem diversos desafios muito dinâmicos ao longo do seminário, pode ser que em um momento ou outro você ultrapasse um pouco esse horário. Tá? Os spoilers, de fato, eu não posso dar, mas você vai lá basicamente para trabalhar características empreendedoras e isso de forma muito prática. Então, em algum momento, pode ser que a lista saia às 19, 20. Qual o valor desse curso? O Sebrae hoje, já com o subsídio aplicado, ele vende as vagas a R$ 2.530, que é um valor parcelável. E eu faço aqui uma provocação aos que estão aqui assistindo o nosso podcast do Portal Muriaé, que façam contato conosco lá no Sebrae, que a gente vai ter uma negociação especial lá. Ô Henrique, você é um empreiteco. É assim que fala, Francisco. Empreiteco. Quando a pessoa faz um empreitec, o Henrique é um empreiteco, ou seja, já participou desse projeto. Henrique, o que mudou na sua vida profissional após o empreitec? Uma vez empreiteco, sempre empreiteco, né, Francisco? Ô Paulo, sabe o que eu reparo muito, cara? Eu fico pensando assim, eu sou do ramo varejista, né? Supermercado, lojas, departamento. A gente faz capacitações. Eu faço curso de supermercado, faço curso de varejo. Quem é farmacêutico faz um curso de balconista. Quem é confeiteira vai lá, faz um curso de confeitaria. Uma panificadora vai lá, faz um curso de panificação. Ou seja, as pessoas fazem muitas capacitações das suas profissões. Mas qual a última vez que você fez uma capacitação para você ser empreendedor? O Empretec ele mudou isso na minha vida. É diferente de uma graduação, de uma pós ou de um MBA, ele realmente faz essa provocação do eu empreendedor. O Henrique, enquanto empreendedor, não necessariamente eu digo que empresário, porque tem muitas pessoas que confundem, achando que empreendedor é todo aquele que gere uma empresa ou aquele que está sendo dono, empresário. Ele transformou a minha vida em antes Empretec e pós Empretec. Antes eu era um cara que tomava, às vezes, muitas decisões na emoção. Um cara que, às vezes, tomava a decisão pelo achismo. Sendo que, dentro de mim, enquanto empreendedor, eu tinha ali todos os fatores, bastava ficar alinhados para tomar a decisão correta. E essa provocação que o Empretec faz a quem se torna, né, um seminarista é realmente você tomar as decisões mais coerentes conforme as suas habilidades. Por quê? Ali não é um curso que você vai sair apenas com um certificado de um conhecimento que alguém te entregou, mas é um período, né, agora de 5 dias, onde ele vai realmente pegar suas habilidades e transformá-las nelas em conhecimento para colocar em prática. Então, eu falo assim, 5 dias de provocação. Se você quer entender, fazer essa leitura pessoal enquanto empreiteco, o momento realmente é agora. E eu acho muito interessante porque eu venho de um negócio familiar. Meu pai, ele também é um empreiteco e foi ele quem motivou eu fazer a capacitação do Empretec e foi 2 momentos diferentes da empresa. Então, foi um momento onde eu digo assim que quando ele fez a capacitação, ele estava organizando a casa e quando eu realizei o Empretec, eu entrei com a inovação da casa. Então, foi muito interessante porque a gente pôde começar a ver os nossos pensamentos iguais porque a gente participou do mesmo seminário.
Feliz a gente, Francisco, que participamos com o mesmo instrutor. Que bacana. Foi legal porque eu acho que isso ajuda até em negócios familiares. Quem tiver oportunidade também de estar em conjunto, sócios, familiares, que tenham tomada de decisão junto, é muito importante porque vai fazer com que as pessoas dentro da empresa não tenham conflito. Sim. Faz com que as pessoas possam falar a mesma linguagem. E quando a gente fala em empresa familiar, Francisco, é muito comum certos conflitos, né? Muitos conflitos. Nossa, e assim, se você parar para pensar na perspectiva de uma linha sucessória, principalmente, como é o caso do Henrique e de outros diversos empresários ao redor do mundo, o Empretec, ele de fato te dá uma ampliação desse leque de opções, porque, como o Henrique disse, você não vai para o Empretec para trabalhar a gestão da sua empresa financeira, de estratégia, nada disso. Você vai trabalhar comportamento empreendedor e analisando diversas possibilidades de cenário. Então, eu vou dar aqui um pequeno spoiler. Um dos desafios é você tornar uma empresa que a gente chama de empresa cria ser uma empresa de sucesso. O que é uma empresa de sucesso? Analisar a questão econômica, financeira, sustentabilidade. Hoje se fala muito em ESG. E essa questão da sucessão familiar é uma questão que eu acho que o Empretec pode corroborar muito pela análise do comportamento de um pai e filho, de um sócio, de uma esposa e de um marido, enfim. Henrique, quando a gente fala de empreendedorismo, como que as tendências, o estilo de trabalho vem mudando ano após ano. E agora a gente está vivendo aí a era da IA, inteligência artificial. Na sua empresa você usa muito a IA. Como que a inteligência artificial chegou na sua empresa para melhorar ainda mais todos os seus processos? Essa semana eu fui entrevistado pela primeira vez pelo Datafolha. É mesmo? Não sei se você já Tá foi. chique. Rapaz, não, foi Não, assim, também de nunca fui, não. surpresa. Foi de surpresa, me pararam na calçada e uma das perguntas era sobre inteligência artificial. No finalzinho já do questionário, ela me fez um questionário perguntando sobre inteligência artificial. E eu lembrei, cara, de uma coisa assim tão interessante, que quando a gente estuda sobre organizações, fala muito assim, né? No meio ali está a empresa / empreendedor, empresário, gestor. Aí depois tem o microambiente. Ali ao redor, então, está aquilo que influencia mais diretamente a empresa, seja um concorrente, um cliente, um fornecedor. E aí depois tem o macroambiente, um pouquinho mais distante, que é onde está, né, vamos colocar assim, a política, né, o terceiro setor. E aí eu fico pensando, cara, eu acho que a inteligência artificial hoje ela entraria no macroambiente, porque ela realmente ela tem uma interferência no varejo de forma mais direta do que apenas uma tomada de decisão. Porque por mais que às vezes o software, o sistema que uma empresa usa, ali tem um botãozinho que a inteligência artificial vai gerar um relatório, ou que a inteligência artificial ela vai ajudar você a fazer uma estratégia. Eu tenho para mim hoje que a inteligência artificial ela vem a ser até uma ameaça para, no dia a dia, as pessoas trabalharem. E eu vou te explicar da seguinte forma. As pessoas hoje preferem, às vezes, perguntar as coisas para uma inteligência artificial Sim. do que ir perguntar para uma pessoa que está do seu lado. Chegar, às vezes, para uma pessoa mais experiente e falar assim, me explica a respeito disso. Me explica o que era um videocassete. Como funcionava um videocassete. Às vezes a pessoa, se tiver dúvida, vai lá, pega a imagem e acha que é aquilo dali. Ela entendeu já o que é um videocassete. Eu acho que hoje a geração que confia apenas na inteligência artificial quando chega no mercado de trabalho, ela acaba sendo, infelizmente, uma geração mais burra. Porque ela está pegando a informação de mão beijada, já mastigada para ela, e ela não está raciocinando aquela informação. Diferente de quando você pegava um blog, na internet mesmo, para ler, para saber o que era aquilo, você prefere, às vezes, pegar a informação pronta e você realmente não absorveu aquele conteúdo. E isso reflete de forma negativa dentro dos negócios. As pessoas hoje em dia, Francisco, não sabem diferenciar nota de dinheiro. Numa era digital, tem operador de caixa que a gente tem que ensinar. O que é moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25. Você assusta? Você está com o olho arregalado aí? Você está assustado? Assustado. Tem Sim. gente que não sabe com a nota de 2, 5, 10. E a gente tem que ensinar. Aí uma separadora de compras que tem que aprender o que é uma berinjela, o que é uma beterraba, o que é uma alface. Então, isso é assustador.
Eu falo assim que como que a inteligência artificial a longo prazo pode prejudicar a formação das pessoas de conhecimentos básicos. Então, enquanto empresário que participou do Empretec, como que o Empretec pode me ajudar nisso? Poxa, eu vou então proibir a contratação de pessoas de 16 a 18 anos, proibir contratação de pessoas de 18 a 20 anos, porque elas não são tão capacitadas como uma de 30, 40 a mais. Pelo contrário, você começa então a ver aonde você pode encaixar essas pessoas dentro do seu negócio. Então, para isso, você ter uma empresa hoje inovadora, como é o Supermercado Lourenço, vou dar exemplo aqui, que hoje a gente vende pelos marketplace, hoje a gente vende por um site próprio, hoje a gente tem um aplicativo próprio, hoje a gente tem um CRM, que com certeza, às vezes se eu tiver uma pessoa 40 a mais para poder estar trabalhando nisso aqui, teria dificuldade. Sim. Então, eu tenho que utilizar a habilidade daquele colaborador que tem mais expertise na área para poder desenvolver isso. Então, às vezes a gente fica quebrando cabeça, começa a reclamar, começa a murmurar, falar assim, né? Ah, não tem jeito. Ah, essa geração de agora não tem jeito. Ah, o país está perdido com essa geração que está vindo. Engano seu. O problema está como que você vai adaptar o seu negócio para poder colocar a mão de obra certa no lugar certo. Não sei se eu consegui responder o que você perguntou, mas a inteligência artificial hoje ela é uma ameaça se você não souber trabalhar com ela e com as pessoas no lugar certo. É um desafio, não é, Francisco? É um desafio enorme. Fazendo até um gancho do que o Henrique está dizendo, e eu trazendo isso para o meu trabalho lá no Sebrae, de certa forma, a inteligência artificial pode emburrecer a gente mesmo. Eu fiz uma contratação recente aqui para a Muriaé, de um consultor que tem um notório saber. Nós conseguimos contratá-lo sem indicação de uma concorrência. Lá no Sebrae tem essas perspectivas de sempre ter uma cotação com mais de um profissional, por ser recurso público. Mas esse consultor ele tem, de fato, um notório saber que justificava ali que ele fosse contratado por um critério de inexigibilidade. E, no primeiro momento, eu tinha que construir lá uma contextualização nesse sentido. E o que me veio em mente, vou buscar a inteligência artificial para achar esse cara na internet, perguntar para ela quais são esses critérios, enfim. Falei, não vou fazer isso. Eu vou pedir o currículo dele. Ele me passou o currículo. E a gente construiu a contextualização toda com base nos cases de sucesso das consultorias dele, no currículo do que ele já tinha implementado de fato, o que já tinha acontecido. Então, assim, se eu utilizar a inteligência artificial nesse sentido, desse cenário que eu estou trazendo, para corroborar ali, de repente, um texto, uma concordância verbal, enfim, mas para trabalhar em cima de uma realidade, ótimo. Agora, você ficar vulnerável à mercê do que ela diz ali, e isso comprovadamente a inteligência artificial erra. Sim. Nós estivemos juntos na palestra última do Johnny Lan aqui, e ele citou lá um exemplo de perguntar para o ChatGPT quais meses do ano não tinham a letra A, alguma coisa assim, e o ChatGPT errou. Pois é. Francisco, você tá há quanto tempo aqui em Muriaé já? 5 anos. Passa rápido, né, rapaz? Eu lembro quando você chegou. Sou muriaense de coração já. Com certeza. Qual a análise que você faz do empresariado aqui em Muriaé? O que você acha dos empresários no geral? Se a gente for analisar de uma forma mais ampla, os empresários em Muriaé, eles estão capacitados de fato para tocar uma empresa, para fazer a diferença não só aqui na nossa região, mas no estado, no Brasil? Qual a análise que você faz desse grupo de empresários que existe em Muriaé? Bacana essa pergunta, porque assim, essa análise para que eu possa fazer, eu tenho que trazer uma analogia para de onde eu vim, né? E, de fato, eu percebo que o muriaense, o empresário, ele é aberto para se capacitar, na sua maioria. Lógico que nós temos exceções em quaisquer ambientes, mas capacitação nunca é demais, né? E a gente percebe uma busca, nós temos grandes parceiros aqui em Muriaé, o CDL aqui não me deixa mentir, o Henrique, não só quando esteve à frente da presidência, mas agora, né, continua no quadro diretivo. A CDL é uma instituição que nos ajuda a mostrar esse cenário de que há necessidade constante de capacitação, mas que o empresário muriaense, de certo modo, investe em capacitação. Não só as do Sebrae, até porque é legítimo você buscar diversas outras capacitações, ainda que da mesma temática, na internet, o ambiente virtual hoje proporciona isso. A gente percebe que quando
nós temos qualquer atividade que em Murié, as turmas têm sido bastante plausíveis, cheias, enfim. Então, eu falo que aqui em Murié, em relação ao município que eu vi, a gente faz menos esforço do que eu fazia quando eu estava em outra cidade trabalhando pelo Sebrae. Henrique, você já é considerado empresário desta geração. Como você analisa a turma que está chegando agora, tocando as empresas, a sua idade, com relação àqueles empresários do passado? Você acha que teve, de fato, um avanço ou os empresários dessa geração estão deixando a desejar? Uma das pesquisas, né, que o Sebrae desenvolve é o tempo, como chama? De existência? Tempo de existência das empresas. Né? Continua sendo 2 anos? A última que eu li, se eu não me engano, era uma taxa de 40% de mortandade nos primeiros 2 anos, nos 2 anos de existência daquela empresa. Desafio, né? Os primeiros 2 anos. Né? Empreender não é. A gente desiste até, né? Então, Paulo, o que eu observo muito é em relação ao seguinte: se eu pudesse, eu trazia todo mundo para empreender junto. Porque realmente, você está tendo essa experiência, né? Parabéns aí pelo portal Muriaé, que é um negócio próprio, né? E uma empresa própria que você também está atuando e sabe desses desafios. Muitas pessoas realmente eu observo que começam a empreender, às vezes, numa rescisão. Muitas pessoas, às vezes, começam a empreender num fundo de garantia que recebe, num seguro-desemprego que teve ali. Eu gosto de dar exemplo, às vezes, uma oficina, uma confeiteira, começou ali a partir dali fazer o seu CNPJ. O que eu observo muito? Muitas pessoas têm ido no achismo, têm ido assim, vou ver se vai dar certo, vamos ver até onde vai. Já é entrar em um CNPJ desacreditado, já é você colocar a sorte e não a sua competência. Então, eu acredito que hoje o que diferencia muito, porque quando nós olhamos uma geração anterior, 2 atrás, era um momento onde não se tinha tanta concorrência. Então, você tinha, às vezes, vamos falar, né, supermercado, igual ao meu caso, né? Você tinha o quê? Um supermercado em cada bairro, depois passou a ter 2 supermercados, depois começou a ter os supermercados maiores, depois começou a ter as redes que começaram a chegar. Então, hoje, empreender em um local onde você, em um microambiente, já tem várias forças para ser seu concorrente, ou uma ameaça, ou ver se o seu ponto fraco ele é muito frágil, torna-se cada vez mais difícil. Por isso que quando a gente fala assim, 40% das empresas em menos de 2 anos fecham as portas, assusta. Por quê? Às vezes teve uma pressa muito grande para empreender, mas não teve a mesma pressa para capacitar. Então, quando a gente fala do Empretec como uma oportunidade para poder trabalhar você enquanto empreendedor, pode ser, às vezes, até um fator, né, Francisco, para decidir e ele virar e falar assim, não tem como. Eu não tenho esse comportamento para poder assumir a escala 7x7. A gente está nesse debate, né? 6x1, 5x2, e a escala do empresário é 7x7, Francisco. Que loucura, rapaz. E engraçado, assim, engraçado não, importante, o empresário reconhecer isso, porque pivotar é importante em qualquer momento. O Empretec te ensina a pivotar, a dar um passo atrás, isso não é para mim ou não é para mim agora. Que ano que você fez o Empretec? 2016? 16, né? Então você está com a memória muito boa, porque tudo que você falou aqui remete ao que a gente comenta todos os dias sobre empreender por necessidade ou empreender por oportunidade, né? Que é o seu caso, inclusive, né? Há quantos anos você vem se planejando para isso, né, Paulo Vitor? Mas, infelizmente, a realidade mais presente é o empreendedor por necessidade. Recebeu, né, uma rescisão contratual, onde ele era CLT, enfim, não tem muitos nortes e acaba empreendendo. Muitas vezes, a maioria das vezes, esse cara tem um conhecimento técnico, um domínio técnico do que ele faz. Um mecânico de moto, de carro, enfim, um excelente vendedor. Mas se ele não tiver o domínio de uma empresa em toda a sua amplitude, né, falando de gestão, falando de estratégia, enfim, a chance dele baixar as portas, a chance dele estar nessas pesquisas, nessas estatísticas aí é grande. E aí, eu volto a dizer, o Empretec ele te dá essa amplitude de pensar a estratégia de um modo geral do seu negócio.
Seja ele estágio inicial, ou seja se você precisa remodelar a sua empresa. Isso, antes de você completar, é uma coisa que o Francisco falando aí me faz lembrar. O meu vínculo com o Sebrae, o Francisco sabe disso, é antigo. Sou apaixonado pelo Sebrae porque o Sebrae virou uma chave na minha vida. Meu pai tinha sonho que eu fosse piloto de avião. E aí depois eu tinha sonho de ser arquiteto. E aí conversando com o arquiteto, eu falei assim, não, você não é do escritório, você é do varejo, você é do comércio. E aí me incentivaram a fazer a Escola Técnica de Formação Gerencial, antiga escola do Sebrae que tinha aqui no nosso município. Escola boa, né, Francisco? Boa. Pena que acabou, rapaz. Meu filho chegou a estudar nela. E o ETFG, a gente pode ver que por ali é um exemplo disso. É. Ali nós temos várias pessoas, inclusive colaboradoras, gestoras de negócios, empresários, servidores públicos, que foram alunos do ETFG. Eu te garanto que quem participou de um curso de formação do ETFG é um advogado diferente, é uma fisioterapeuta diferente, é um servidor público diferente, porque ele, durante 3 anos, teve domínio de conhecimento para ele ser o melhor empreendedor. Isso a gente está falando com 16 anos. Então, quando você senta numa sala de aula, igual o Empretec, para poder desenvolver essas habilidades, te dá muito mais segurança para você, quando abrir as portas, ou você, enquanto gerente, desenvolver ali na empresa que você gerencia, os melhores resultados. E aí eu termino falando sobre isso. E repito e faço essa provocação. Será que o tempo que você teve de capacitação para se tornar empreendedor está sendo suficiente? Às vezes aquele chat GPT que você perguntou, aquele Gemini que você tirou uma dúvida, ele realmente te deu bagagem para você conseguir abrir as portas com sabedoria? Verdade. Ô, Henrique, uma outra questão que eu vejo muito aqui em Muriaé, que é um dos desafios dos empreendedores, é a concorrência. Você mesmo citou aí na sua resposta que antes era um número de supermercados. Hoje a gente tem vários supermercados, inclusive supermercados grandes que vieram de fora. Como que é para um supermercado como o Supermercado Lourenço, o supermercado de bairro, e o supermercado de bairro tem suas vantagens, como é? Quais as estratégias que vocês utilizam para sobreviver nessa imensidão de outros supermercados que muitas vezes pode vir com preço menor, pode vir com outra estratégia? Como é para vocês lidar nesse tipo de concorrência? Quando a gente fala de supermercado, eu lembro até das farmácias, né? Eu acho que as farmácias também é um ótimo Mesma exemplo coisa, sim. da gente falar. A primeira coisa, eu acho que é olhar o retrovisor. Eu falo assim que quando a gente está dentro de uma empresa que você se sente ameaçado, a primeira coisa é você olhar o retrovisor. E o que é olhar o retrovisor? Toda empresa, quem estiver assistindo aí quiser pegar um papel e caneta, e para pesquisar e colocar em prática, existe o que a gente chama de análise SWOT. Análise SWOT, para falar rapidamente aqui, é onde você vai levantar quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças, quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. Então você começa a observar de dentro para fora aquilo que você tem de bom que o seu concorrente não tem, aquilo que o seu concorrente tem de bom que você não tem. Vou te dar um exemplo. A nossa matriz do Supermercados Lourenço é uma loja de 39 anos. Então, é uma loja com uma estrutura física diferente da nossa filial, que ela tem 6 anos. Então, quando a gente abre uma filial, você já tem o quê? Um supermercado maior, você já tem uma loja com mais estrutura, você já tem local que você pode crescer os caixas, você já tem um açougue maior, você já tem uma padaria mais bem feita, porque a nossa matriz, ela foi a nosso primeiro conchego ali, né? Onde a gente sabia aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. Mesma coisa a gente observa quando você vai fazer uma expansão de ações. E aí eu vou te dar um exemplo. Supermercado, um dos pontos fortes que o supermercado tinha antigamente era a caderneta. Quem nunca já comprou uma caderneta? Na venda, na mercearia. E eu falo, Francisco, que as pessoas eram tão confiáveis que a caderneta ficava com a pessoa. Olha só. A caderneta ficava com o cliente que levava a caderneta. Eu ia perguntar se tinha uma assinatura, mas nem isso. Não. Ficava com ela, então... A pessoa anotava na caderneta o valor da compra, o dia, e no dia de acertar ela levava a caderneta e arrancava uma página do que a pessoa tinha pago. Olha só como que era. E eu vi uma parte disso. Como que você cresce sem perder essa essência? Está dentro da análise SWOT, que é onde você começa a olhar os seus pontos fortes.
a loja de vizinhança que conhece todo mundo, a proximidade do vendedor, do operador de caixa se comportar como vendedor, do atendimento ser diferenciado, do açougueiro saber como que aquela pessoa gosta da carne cortada, da pessoa da padaria que sabe do jeito que aquela pessoa gosta de comprar o pão. Então, isso, a rede, a loja grande, jamais vai conseguir trazer essa proximidade que a loja de bairro tem. Então, quando a pessoa se sente ameaçada, a primeira coisa é olhar a sua análise SWOT. Levanta o seu quadro, olha lá, cada quadrante, aquilo dali que você tem que incentivar. E aí, como que você pula de uma loja que tinha ali 120 mil clientes por mês, como que você pula depois disso para 260? Quando a gente passa a ter uma filial, a gente começa a observar como ter essa proximidade também numa filial. Foi quando a gente encontrou na tecnologia ferramenta para isso. Há 2 anos, o Supermercado Lourenço criou o primeiro CRM de supermercados, chama Clube Lourenço. Então, a gente tem hoje todas as vendas dos nossos clientes assistidas. O cliente que tem o aplicativo Clube Lourenço, ele ganha desconto, ele pontua, ele ganha cashback das compras. Tudo isso com uma inteligência artificial por trás. Se eu sei que o Francisco gosta de tomar uma fim de semana, toda vez que tiver jogo do Flamengo, estou vendo que o Francisco está comprando lá uma long neck, alguma coisa. O aplicativo vai mandar para ele a oferta da long neck, lembrando na quarta-feira que tem jogo. Muito bom. Então, essa inteligência ela veio para poder manter a proximidade que a gente tinha lá atrás, na época da caderneta. Então, a gente começa a ver como que, nos dias de hoje, a tecnologia pode jogar ao nosso favor. E a gente, essa semana, por exemplo, a gente está tendo sorteios de kit churrasco, então não tem nada manuscrito, é tudo no digital. A pessoa participa do sorteio, tudo pelo aplicativo. Então, são coisinhas assim que acontecem, às vezes, na loja grande. Acontece num grande centro, numa BH da vida, num Rio, São Paulo, numa Juiz de Fora, mas acontece também na cidade menor e um supermercado local. E isso fala que a gente se posiciona não como concorrente, porque o que eu ofereço, o meu concorrente ainda não oferece. Francisco, por isso é importante o empresário estar sempre se capacitando e o Empretec vem como oportunidade, não é? É uma oportunidade, assim, como que soa bem aos nossos ouvidos ouvir esses ensinamentos aqui do Henrique, né? Porque tenho certeza que em algum momento da vida dele ele já carregou que o Sebrae tinha muito a ensinar. Acho que até pelo perfil que eu conheço, ele carrega consigo isso até hoje. Mas você vê que o quanto o Henrique tem a ensinar, né? Isso é fruto de se aprimorar, de se capacitar a todo momento. É um cara que eu conheço que busca informação a todo momento. Então, acho que o Empretec é uma oportunidade, principalmente aquele empreendedor que está no estágio inicial ou aquele que enxerga que precisa remodelar a sua empresa. Eu estava almoçando hoje com o consultor do Sebrae, está tendo outras ações aqui na cidade, inclusive cursos que propõem essa remodelação, e ele falando, cara, o Sebrae ele vai atrás de metodologias que fazem total sentido, coisa de primeira linha, né? Você vai atrás de cases de sucesso, como Nubank, Uber, enfim, para ver o que de fato esses grandes players fizeram no mercado e trazer isso para a realidade de uma micro pequena empresa. Então, é importante ter esse senso de que se você tem essa necessidade, essa vontade de crescer, enfim, de se remodelar, de se inserir no mercado, que é um mercado muito, muito exigente atualmente. Todos nós aqui, enquanto consumidores, tenho certeza que nós somos muito exigentes. Então, o Empretec é uma excelente oportunidade. Você tem que ter ali os 5 dias de disponibilidade, porque é full time, é uma imersão e é de propósito, para que você realmente esteja focado, né? Então, é o momento. Então, eu convido aí o empreendedor muriaense, das cidades vizinhas, enfim, que eu tenho certeza que são da sua audiência, para pelo menos irem lá, tomar um café conosco, conhecer, ouvir um pouco mais, entrar no empretecsebraeminas.com.br e entender quais são as características que são trabalhadas. Tá? Eu vou dar um outro spoiler aqui, são 10 características empreendedoras, cada uma delas se transforma em 3 comportamentos. Você vai trabalhar massivamente 30 comportamentos empreendedores de forma prática. Ô Henrique, investir, empreender é um desafio constante, não é? É preciso ter coragem, não é verdade? Tem 2 anos, né, que eu assumi uma nova empresa.
que é a paternidade. Esse desafio é grande. Essa tem 5 anos. Esse CNPJ é novo na minha vida. Gente, eu fico pensando assim, não dá para comparar, mas o que eu mais observo é realmente o maior desafio que a gente tem na criação de filho é a questão de entender que são comportamentos totalmente novos que antes eu nunca convivi com aquilo antes. Né? O Francisco é pai de 2, você também tem uma menina. Eu fico pensando assim, gente, como eu vou conseguir fazer uma cabecinha desse tamanho, me obedecer, me respeitar, entender o que é bronca, entender o que é amor, né? Ter esse zelo. E a gente traz isso para dentro do empreendedorismo da seguinte forma. Gente, empreender é segurar na mão do outro. É entender que vai ter hora que você vai passar também uma noite sem dormir. Que vai ter hora que você vai estar ali cansado. Que vai ter hora que aquilo vai te dar muita alegria. E vai ter hora que aquilo vai te fazer chorar. Vai ter hora que você vai precisar de chegar em outra pessoa e chamar atenção, parabenizar outra pessoa. Isso me desperta, cara, a pensar assim que não precisa desistir, precisa insistir. E a grande falha das pessoas é realmente, às vezes, desistir no primeiro erro, de não reconhecer que é necessário dar um passo para trás, de entender. Eu já tive caso de abrir filial e tive que fechar. A Lourenço Solar, com a nossa loja de departamentos, na pandemia, quando eu vi que as pessoas tiveram assim, muito desejo de comprar as coisas para casa, porque viram que ficar em casa era tão bom, né? Eu falei assim, não, eu preciso fazer com que isso seja acessível a mais pessoas. E aí, na hora que eu vi, falei assim, não, aqui não tem estrutura para abrir uma cama para a pessoa ver, não tem estrutura para a pessoa abrir uma cortina. Então, você regredir é ver que aquele ali não é o momento certo para isso também. Então, empreender é desafiador, mas é apaixonante, como a paternidade, que eu descobri recentemente, que é desafiador, mas é um desafio apaixonante. Então, quem não empreende, tem desejo de empreender, capacite para você transformar o desafio em algo prazeroso. E tem que ter constância, não é, Francisco? Tem que ter constância. Eu costumo dizer que assim, eu não empreendi na minha vida, mas eu empreendo todos os dias em Sebrae. É um desafio que talvez não, certamente não é tão grande quanto empreender, porque os compromissos financeiros de quem é CLT, eles estão, entre aspas, garantidos. Mas nós temos os desafios postos por qualquer empresa, qualquer organização, e no caso do Sebrae não é diferente. E eu me vejo, às vezes, hoje almoçando, eu me vi empreendendo nesse bate-papo com esse consultor, a gente trocando ideia, literalmente, sobre como fazer para o Sebrae ser uma empresa mais inovadora, como fazer para o Sebrae vender melhor suas soluções, como fazer para o Sebrae ser mais eficiente no digital. São críticas que eu faço e são críticas de quem quer construir, de quem quer uma organização melhor. Então, assim, me perguntaram isso ontem. Eu trabalho na organização X, estou me questionando aqui o que o Empretec vai contribuir para eu, enquanto funcionário. Aí eu busquei logo uma resposta de pronto. Olha, você é uma empreendedora, você realiza eventos por essa empresa que você trabalha. Você é CLT, não tem objeção nenhuma, né, de participar. Inclusive, foi só a primeira pergunta aqui quando a gente abriu o podcast. Quem pode participar, né? Qualquer pessoa acima de 18 anos, maior de idade, no auge das suas capacidades mentais e civis, que queira empreender, que queira ter um negócio, que tenha ideias inovadoras, né? Então eu convido que conheça um pouco melhor o Empretec. Ô Henrique, qual a orientação que você passa, o conselho que você passa para aquela pessoa que deseja empreender, mas ainda está faltando coragem? Sem sombra de dúvida, se está faltando coragem, está faltando alguma capacitação. Eu acredito que está faltando aquele empurrãozinho, porque às vezes a pessoa ainda não fez uma autoleitura. A pessoa às vezes é assim, né? Vi o ponto comercial bom. Tive uma ideia do negócio. Tô tendo dificuldade para contratar gente. Tô tendo dificuldade de pensar em marketing. Abrir não tá vindo cliente. Porque lá atrás, antes, faltou realmente a capacitação. Então,
não dá. Eu acho que nos dias de hoje, tratando do século que a gente se encontra, na era do 2.0, né? O áudio é 2.0, o áudio é 2x, ninguém mais tem. Todo mundo tá com pressa, né? Todo Ninguém mundo. quer nada devagar, todo mundo quer as coisas para ontem. Eu acredito que a pressa está sendo realmente hoje a inimigo da perfeição pelo fato de que as pessoas estão fugindo da capacitação. Em tempos onde a pessoa acredita que assistir um videozinho no YouTube é o suficiente para ela poder abrir um negócio, não é o suficiente. Tem que ter realmente esse convívio, tem que trazer realmente esse momento de seminário. Ele é tão rico, porque são muitos trabalhos em grupos. O meu único spoiler que eu posso dar é esse aqui. São muitas atividades em grupo. Então, você realmente, Paulo Vitor, você tira o seu eu. Não é sobre o Henrique, não é sobre o Francisco, é sobre a nossa empresa que a gente está aqui criando. Como que a gente vai fazer ela funcionar? Com a competência, com a sobriedade, com a minha atitude, colocar aquilo ali em prática. Francisco, E pode até, se falar. me Sim. permite te interromper, para corroborar o que o Henrique está dizendo, os facilitadores do Empretec, eles são empretecos e são empresários de sucesso. Passam por capacitações constantes da metodologia que é exigida pela ONU. Então, é o que melhor se tem de qualidade nas entregas. Qual a orientação que você passa para que as pessoas possam fazer o Empretec? Faça um convite aí para quem está acompanhando a nossa entrevista e já está com isso em mente. Eu acho que eu devo fazer. Será que é legal? O que você tem para falar para essas pessoas? O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu como empreteco que sou, se tivesse a oportunidade, faria novamente. Acho que é um divisor de águas, como o Henrique vem dizendo aí, na carreira de um empreendedor, de um intraempreendedor. Eu convido que essa pessoa avalie as características que ela poderá potencializar no seu dia a dia. Faça uma reflexão sobre como essas características potencializadas que serão, de que forma que elas refletirão no seu negócio, tá? Faça o convite para que essas pessoas entrem no site do Empretec e olhem os números que são apurados. Eu não sei se todos sabem, quando faz um ano que a pessoa participa do Empretec, ela recebe uma ligação de uma pesquisa de aproximadamente uns 20 a 30 minutos para poder identificar se teve aumento de faturamento, aumento de vendas, se ela fez contratação, em que nível de crescimento que a empresa dela chegou. Há uma mensuração, há uma preocupação do Sebrae em mensurar isso após um ano. E esses números, a gente coloca eles, são públicos, eles estão no site do Empretec. Então, convido que essas pessoas, de fato, olhem esses números, são números públicos, para que ela tome a sua decisão de forma mais acertada. Não convido aqui ninguém a ir no impulso, mas eu faço sempre, nas aberturas de Empretec que eu sempre faço essa provocação. Se, ao término do seminário, alguém disser que não gostou, a gente está disposto aqui a reavaliar, inclusive, a devolução do investimento que você fez. Eu chamo essa responsabilidade para mim, não sei nem se meu chefe sabe disso. Mas porque eu tenho certeza que é uma solução que de fato tem entregas, que causam uma transformação no cotidiano desses empresários, empreendedores. Então o convite é para que olhem esses números. As inscrições, elas estão na reta final. A gente vai receber pelo site até dia 26, semana que vem. Hoje são 19. Então, a gente tem esse prazo para fazer as entrevistas, enfim, então na corrida contra o tempo. Vale a pena participar, Henrique? Demais a conta, senhor? Eu falo que certa vez o Francisco falou sobre intraempreendedorismo aqui. Certa vez eu fui dar uma capacitação para uma instituição de ensino. E aí, nessa instituição de ensino, queria que eu trabalhasse sobre empreendedorismo para todos os colaboradores. Então, ali a gente tinha, além do diretor, nós tínhamos a recepcionista, nós tínhamos a tesouraria, nós tínhamos a secretária, nós tínhamos alguns professores, nós tínhamos a limpeza. Então, todo o quadro de funcionários daquela instituição de ensino passou por essa capacitação de empreendedorismo. Qual que era o objetivo deles ali? Como era uma instituição de ensino que não tinha a figura de um dono, que era uma entidade que não conseguia se enxergar
quem era realmente assim, o dono, existia um CNPJ por trás, mas era necessário que cada pessoa ali que desempenhasse a sua função passasse a ter habilidades de empreendedorismo no seu dia a dia. Te dou um exemplo disso. Como que uma secretária poderia ser proativa sem precisar de ficar esperando que um diretor chegasse até ela para desempenhar uma função? Como que um recepcionista poderia ser organizado no seu dia a dia das suas tarefas para não haver necessidade de ter um retrabalho? Como que uma pessoa da limpeza poderia trabalhar na contenção de despesas para ela poder realmente entender que se ali está tendo um consumo maior, era necessário, a empresa ficaria no negativo. Então, algumas coisinhas assim a gente foi trabalhando em poucos dias. Agora imagina você que está entrando numa imersão, que quer trabalhar e desenvolver isso, vai ganhar muito mais. Porque os instrutores que hoje capacitam e são capacitados pela ONU para poder realmente chegar e trazer esse conhecimento, eles estão fazendo isso diariamente. Com certeza os instrutores que estão aqui, que vão estar aqui naquela semana, né, Francisco, estão em outra cidade. Sim. Então eles estão o tempo todo trabalhando com esses assuntos. Então eles são os caras hoje mais capacitados para realmente falar disso. Tá certo. Chegamos ao final de mais um podcast do Portal Muriaé. Mais uma vez eu gostaria de agradecer essa dupla incrível que com certeza ensinou todos nós, quando o assunto é empreendedorismo, tá aqui duas pessoas que sabem muito do assunto. Francisco, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer conversar com você agora aqui no podcast do Portal Muriaé. Espero ter outras oportunidades, a gente conversar sobre outros assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo Vitor, todo o seu time aí do Portal Muriaé, os patrocinadores, mais uma abertura de espaço que você coloca para nós aí. E esperamos ano que vem, 2027, Paulo Vitor vai estar mais desafogado, né? Com certeza, com Vamos certeza. participar do Empretec, a gente entende o momento, né? No mais é isso, muito obrigado. Henrique, é sempre bom, cara, conversar com você, aprender um pouco com você. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve à frente de seus projetos. Tenho certeza que muita coisa boa ainda está por vir, né? Muito obrigado pela sua presença. Te agradeço imensamente o convite, agradeço o Francisco também pela oportunidade. Dar os parabéns, né? O Francisco vem desempenhando um trabalho assim, excepcional aqui no Sebrae Muriaé e toda a região aqui do Sebrae. A gente vê que muitas empresas estão sendo bem sucedidas pelos produtos que o Francisco e sua equipe disponibiliza e bem informados pelas notícias que o Portal Muriaé traz, né? Então eu falo assim que esse canal aqui vem realmente para poder mostrar que quando você está aí lavando vasilha, você está ouvindo o Portal Muriaé, você está sabendo de tudo acontecendo. É verdade. Tá certo. Gente, muito obrigado pela sua audiência. E lembrando que essa entrevista está disponível no YouTube e também lá no nosso site. Acessa lá, portalmuriaé.com. Lá vai estar a entrevista de forma detalhada. A gente vai estar também conversando um pouquinho sobre tudo isso que a gente abordou aqui nesta noite. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo programa. Portal Muriaé, o nosso compromisso é com a verdade.